Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vai iniciar aí uma nova série de aulas sobre clima, né? E mais precisamente, né, o tempo, o tema dessa aula é o tempo. Mais especificamente, né, o tempo enquanto condição atmosférica, né? Qual que é a diferença de tempo e de clima, como as paisagens, né, vão mudando aí ao longo do ano e como a vegetação, a se adapta aí ao clima, né, e à própria variação de clima que acontece ao longo das diferentes altitudes. Então vamos lá, né? Essa imagem aqui ela é bem icônica, né, para falar de clima, né? Porque o clima ele tem uma influência muito grande sobre a paisagem e sobre o tempo atmosférico em determinadas épocas do ano, né? Lugares que vão ficar mais seco, mais úmidos, mais quentes ou mais frios aí, dependendo da época do ano. Então vamos lá, né? Primeiro, a diferença entre tempo e clima, né? Tempo é a condição da atmosférica em um determinado momento, né? Por exemplo, agora, aqui onde eu estou gravando o vídeo, né? Já está ficando meio friozinho, né? Porque a gente já está em abril, né? Já estamos no outono. Agora não tem mais aquelas noites quentes, né? Ficou mais seco e as noites elas são mais frias, né? Mas o tempo é quando a gente olha para o céu, né? Tempo ensolarado, tempo nublado, tempo chovendo, né? Enfim, tempo é o comportamento da atmosfera em um determinado momento, né? Em inglês é o weather, né? Meu filho tem uma musiquinha na escola dele que ele gosta bastante, que é How is the weather today, né? Uma das primeiras coisas que eles fazem lá na escola é cantar aí para os alunos, né? Verem como está, né, o tempo lá fora. Bem, e clima, né? Se a atmosfera como ela está agora, né, é tempo, né? O que é o clima? Clima é o comportamento da atmosfera, né, ao longo, né, depois aí de um determinado período aí de observação. Então, assim, é alguém que fica analisando o tempo todo, é muita palavra tempo, né? Então, vamos deixar a frase melhor. É alguém que analisa, né, o climatólogo, o especialista em clima. É alguém que passa algum tempo da sua vida analisando e coletando informações sobre o tempo atmosférico em uma determinada localidade. Geralmente, depois de 30 anos de observação, a gente passa a ter ali um conjunto de dados que podem servir de base para a gente falar: ó, o clima dessa região é tropical, o clima dessa região é subtropical, é tropical seco, é temperado, subpolar, por aí vai, né? Daí tem as variações dos tipos climáticos, né? Mas, assim, para saber isso, eu preciso, né, para saber qual que é o clima, né, observar por muito e muito e muito tempo, né? Tem uma frase bonitinha, né, que clima é a sucessão dos tempos, né, dos tipos de tempo. Bem, gente, ó, eu coloquei aqui uma imagem do Google Earth do planeta, né? E o legal dessa imagem, né, desse tipo de imagem, é que a gente não vê tempo, né? E também não vê clima. Mas a gente consegue, através da paisagem, deduzir qual é o clima de uma determinada localidade. Por exemplo, aqui ó, perto do Equador, tem um verdinho mais escuro, né? Indicativo de uma vegetação que vai ter água aí em boa parte do ano, por isso que ela fica nesse verdinho vivo, cresce, né, a floresta. Afastando do Equador, ó, fica um verdinho um pouquinho mais ralo, né? Uma vegetação de menor porte, que é o cerrado, por exemplo.
Aqui dá para olhar, né, um deserto, esse tipo de imagem. Lá em cima, acho que tem até uma imagem melhor, né, região polar, muito frio, né, toda coberta aí por uma camada de gelo. Aqui já dá para ver bem, ó. Então aqui seria, né, a região tropical, a região temperada, aqui, ó, bem evidenciada, né, temperada do norte. Aqui a região, né, tropical e temperada do sul. Gente, a vegetação ela vai variar, né, de acordo com a temperatura e umidade. Então, acaba sendo um indicador muito interessante para esse tipo de paisagem que a gente acabou de ver, né? Eu consigo deduzir o clima de uma região pelo aspecto da vegetação desse lugar, né? Essa é uma figura bem legal, porque ela traça aí uma relação, né, cartesiana de, ó, quente vai ficando frio, né? Então, o que que acontece quando é úmido, né? E aí do quente para o frio. O que que acontece no quente quando eu tenho variação de umidade, né? Do úmido para o seco? O que que acontece na zona temperada quando eu vou para o seco? O que que acontece na região fria quando vai ficando seco, né? E por aí vai. Então, é só para a gente ter em mente, né, que se o lugar é mais quente, mais frio, mais seco ou mais úmido, né, a gente pode até não saber o nome exato do tipo climático ali, mas a gente consegue deduzir muitas características. É por isso que eu sempre digo aos meus alunos, né, não desistam das questões, né? Pensa, usa o que você sabe, rabisca, tenta deduzir ali a posição. Vocês sabem muita coisa, né? A gente só precisa aprender a usar. Aqui é um esquema, né, de como a paisagem varia ao longo do ano em diferentes lugares do planeta, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, a Antártida fica quase igual, mas só essas ilhazinhas aqui embaixo que congelam, né? O hemisfério norte vai ficar aí sob uma grande capa de gelo, né? E uma coisa interessante é ver a variação do verde aqui, ó. Fica um período ó, que fica tudo verdinho, depois já sai. O mesmo acontece aqui com o continente africano e com parte, né, da Austrália, aqui na China, Índia também, né? Então as paisagens elas também variam ao longo do ano, porque dependendo do tipo climático de uma região, a gente pode ter um inverno que chove ou um inverno que é seco, um verão que chove ou um verão que é seco, né? E isso acaba mudando, né, a paisagem da região. Aqui é a mesma coisa, né, com a possibilidade da gente ver a imagem polar, né? Na Antártida a variação é pequenininha, né? No Polo Sul por conta da presença de água, mas aqui como tem muita terra, né, fica bem evidente essa questão do gelo cobrindo, né, a terra ao longo dos meses do ano. Ó. As letrinhas aqui embaixo mostram os meses. Aqui eu peguei uma figura do Humboldt, porque a mesma variação de temperatura que a gente tem na latitude ou, né, estando perto ou longe do mar, as montanhas ou elevações, elas podem provocar aí na paisagem. Então a gente pode ter numa área montanhosa, né, na medida que a gente vai subindo, né, vai ficando mais frio, e as plantas e os animais, eles vão variando aí, ó, de acordo com a altitude, né? E essa variação é bem semelhante com a variação latitudinal que acontece no planeta, tá? E às vezes também a própria formação de relevo, ela pode ter um lado que vai ser mais úmido e uma face que vai ser mais seca, dependendo da posição em relação ao oceano. Né? É bem legal, né? Porque a montanha ela acaba criando, né, um microclima ali local. E era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Muito obrigado a todos e tchau, tchau!